Zé. Bom, queridos, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje a gente entra na fatídica última aula antes da prova. Eu preparei uma aulinha light para vocês, uma aula de dietas, basicamente, né? Que é a aula de bioquímica. O professor, inclusive, postou ela antecipadamente, acho que segunda-feira lá no nosso grupo, já para vocês terem os slides, verem o que pode cair, porque não é uma matéria que tem uma expressão no Enem. Tem uma contingência grande no Enem, evidentemente. E outra coisa, eu não sei se vocês viram ali, mas o professor ontem postou para vocês a revisão. Então, por exemplo, ó, essa é a nossa revisão, nosso pré-prova. Esse sou eu. Né? Então, você tem a revisão ali à disposição. E assim, ó, sábado é um dia muito, muito especial. É um dia onde vocês, obviamente, vão estar cansados, né? Depois de tudo que vocês já passaram, a aflição faz com que muita gente queira ir para aula, fazer N outras atividades e tal, e eu não acho uma boa. Não acho uma boa. Não é o momento para vocês entrarem em pânico, surtarem, ficarem atrás de conceitos. Não é o momento, por exemplo, para tu ficar estudando loucamente estequiometria, soluções ou coisa do tipo. A gente já conversou sobre isso. Aliás, aqui na nossa pré-prova, é só isso que eu quero que tu faça. Eu só quero que você olhe a pré-prova. O professor fez toda a discriminação de tudo que cai bonitinho. Aponta aqui, ó, quantas questões caem de cada assunto dentro da matéria. Comenta com vocês. Então tem 1 hora aqui de pré-prova. É isso que eu quero que tu assista no sábado, tá? É 1 horinha só, feito é a revisão de química que vocês vão ter. Aqui o professor fez toda a discriminação das questões que podem aparecer agora, quais são as tendências para que, enfim, aborde-se temas mais contextuais e também mais, como eu posso te dizer, mais importantes, digamos assim, para o conceito científico e tecnológico. Então eu fiz toda uma discriminação destes temas, mostrei aqui a matéria direitinho. Não é legal que vocês estudem de qualquer jeito. Por exemplo, eu sempre comento isso, estequiometria. O pessoal, estequio é muito difícil, soluções é muito complicado. Pô, pessoal, estequio, historicamente no Enem, é difícil. Estequio nunca foi no Enem uma questão barbada, porque eles misturam sempre todos os casos especiais dentro de uma mesma questão. Então é uma questão trabalhosa. Então tu que estudou muito, sabe muito de estequiometria, bem como o aluno que não estudou nada de estequio, ambos têm chances altas de errar. Tudo bem? Ah, mas eu tenho menos chances de errar que ele. É verdade, entretanto a questão é difícil tanto para ti quanto para ele. E vale pouco tanto para ti quanto para ele, entende? Agora a gente não pode abdicar de uma questão, por exemplo, de orgânica, na qual você tem que identificar uma molécula, onde o Enem vai te dar um exemplo e você precisa achar uma molécula igual embaixo, como o recém havia mostrado agora. Não pode abdicar de uma questão de termoquímica, onde eles vão te dar um gráfico e vão te pedir para só analisar o gráfico. Ah, qual é o trecho energético apresentado aqui no gráfico? Aí você vai olhar o gráfico, a descida daqui até aqui tem essa energia. Então se eu subtrair essa energiazinha vai me dar esse trechinho. São questões lógicas, não esqueçam disso. Sempre falei também para os alunos agora que a primeira questão de química que você deve procurar na prova do Enem, agora desse fim de semana, é a prova de matemática. Essa é a primeira questão de química que você deve procurar. Porque química, pessoal, são 15 questões, no máximo 18. Matemática são 45. Eu mostrei para vocês o estudo que foi feito aqui, que a gente fez em cima do Enem, avaliando a pontuação máxima em cada prova. O cara que fez mais pontos em matemática fez 993. Pô, fez quase 1000 pontos. Em ciência da natureza ninguém passou de 900, 883. Em linguagens, ano passado, ninguém chegou a 800. Tá, eu estou falando de quem fez a maior pontuação. Então não é compreensível para o sistema da TRI o aluno começar, por exemplo, por ciência da natureza mesmo que goste. Não importa. Faz matemática, identifica... Oi, Paula. As médias fáceis e difíceis direitinho. Organizem bem isso na prova de vocês. Fez matemática, está com a consciência tranquila, aí vai para a ciência da natureza. E em ciência da natureza, escolhe as matérias que vocês têm mais facilidade, mais afinidade. Escolham isso, na verdade, né? Por quê? Ah, como é que eu vou escolher se é randônico, é aleatória a ordem de questões? Ué, uma leitura flutuante. Tá, e qual é o critério dessa leitura flutuante, no que consiste isso? Você precisa olhar por cima as questões, para ir identificando as questões. Então o Enem é muito mais, o jogo da prova, o modus operandi da prova é muito mais expressivo e significativo do que efetivamente o conhecimento. Eu peguei nesses últimos plantões, assim, alguns discursos do tipo, mas o que eu preciso saber para resolver essa questão do Enem? Nada. Porque é verdade, nada, porque eles propõem isso. O Enem tem uma premissa de que o conteúdo, de certa forma, ele fica a par. Ele não é a parte integrante da resolução da questão.
Então, quando se diz que o Enem é muito conteudista, talvez por detrás desse discurso, que às vezes, vou ser bem franco, desculpe as palavras, mas é desonesto muitas vezes, está uma falta de conhecimento da prova, uma falta de resolução de exercício de prova, porque de fato não é tanto assim, pessoal. Eu sei que é confortável falar isso, tendo feito a prova do ano passado várias vezes, tendo, sabe, debulhado a prova durante o ano, é fato, mas isso nos dá também essa visão crítica, analítica, de que realmente a maioria das questões do Enem é uma grande maioria interpretativa, de lógica, de palavras-chave, e que vocês precisam cuidar. Dicotomias do tipo ácidos sempre buscam bases, polar sempre busca polar, apolar sempre busca apolar. Então, por mais que ele traga uma pesquisa de uma aluna que ganhou um prêmio por desenvolver uma sacola plástica feita do maracujá, né? Como é que eu vou saber? Quantas horas de bancada eu tive esse ano? Nenhuma. Mas é que é ciências, natureza e tecnologias. Então eles trazem isso para ti. Então como é que eu vou responder isso se eu não sei como é que se faz um plástico? Não precisa. O Enem vai trazer para vocês recursos, palavras-chave, termos importantes, que farão com que você associem de novo. Ah, o maracujá é ácido, então eu vou procurar uma coisinha básica. Ah, é carboidrato que ela misturou, carboidrato, então a bactéria come o carboidrato. São coisas bem simples. Então, de novo, cuidem do que eu estou dizendo. Eu não vou repetir essa mesma narrativa para a URGS. A URGS é uma outra prova. Agora a gente tem que aqui no Rio Grande do Sul cortar o cordão umbilical, entendeu? Que em outros lugares do Brasil isso já aconteceu há muito tempo. Aqui não. O pessoal ainda traz esse folclore da URGS, que é uma prova dura, muito conteudista, de conceito e definição, e tenta pensar assim, se eu me preparo para a URGS, eu me preparo para o Enem. Não, pessoal. A URGS não é uma prova de leitura. O Enem é. Entende? Então, por favor, sejam seguros de si. Segurança não é soberba. Segurança não é presunção, prepotência. Segurança é confiança. As pessoas confundem muito segurança com soberba e prepotência. Não é assim. Né? Seja aqui, confiante, mas prudente. Não faça rápido. Faça primeiro orgânica. Orgânica no Enem, historicamente, é fácil. Tem questão que é estranha no contexto e na pergunta é qual a função orgânica que tem. Pô, isso a gente não erra, entende? Ah, a cadeia da molécula tal, do feromônio do bichinho tal, tem tais e tais características. Façam a construção, discutimos muito sobre construção de moléculas na orgânica. Ah, ela tem tantas insaturações, a minha tem que ter tantas insaturações também. Duas insaturações estão retinhas, então a minha tem que ter duas retinhas também. Uma está na diagonal, a minha tem que ter uma na diagonal também. Aqui a molécula de cima tem 2 oxigênios, a de baixo tem que ter 2 oxigênios também. Eu sempre comento uma questão sobre o branqueamento do papel, uma questão horrível, ela era desse tamanho. Aí falava de vários mecanismos de reação, uma coisa horrenda, bem complexa mesmo. E aí o pessoal perguntava e tal, como é que eu ia fazer essa questão? Ué, tu ia fazer a questão, como eles diziam, tem que ter cloro para branquear o papel. A única alternativa que tinha cloro nos reagentes era a resposta certa. Aí o menino agora me mandou, querido, né? Inteligentíssimo. Professor, como é que eu faço essa questão? Eu não aprendi essa reação no colégio. Eu disse, querido, não precisa. Ele quer que tu bote cloro na molécula. Então é só marcar a única alternativa que tem cloro. Então é de propósito o impacto, essa intimidação para com o estudante, para que se ponha em xeque a questão da interpretação e da leitura. Não entendi nada que tu falou. Pois é, no tema tem uma questão que traduz muito bem isso, que é uma questão de reações orgânicas. É uma questão sobre química verde. Essa questão aqui está no tema, o professor corrigiu, vocês podem ver. 2015 foi a pior prova do Enem, acho que dá para equipará-la com 2017, foram 2 provas muito difíceis. Aí eles puseram isso aqui. Mas quem é que tem, te digo de novo, horas de bancada para saber o que significa química verde, no que ela consiste? Aí eles explicam o que é química verde, que permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E danos reduzidos ao meio ambiente é menos substância, menos gasto de energia, menos impacto ambiental. Aí eles te davam 2 reações, 2 rotas, a rota tradicional e a rota verde. E perguntavam, qual é a diferença entre elas? Depois dessa prova veio uma enxurrada de reclamações. Muito difícil, muito complexo, como é que eu ia fazer? Sabe como é que tu ia fazer? Tu faz assim, tu pegou a prova rosa, a prova branca, tu olhou isso aqui, tu deixou ela para lá. Deixou? Tu vai fazer todas as que são menores, as que são mais rápidas, de raciocínio mais ligeiro, e aí depois você com a cabeça arejada, tu volta, porque ela é de orgânica, e aí tu vai ler, porque se tu cansou um pouquinho com leitura agora no fim de semana passado, em química você vai ter que também usar um pouco mais as suas reservas para ler bastante. Quer ver? Façamos essa questão.
Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? A letra B, obtenção de produto puro. Não, pessoal, se tu obtém o produto, tu obtém o produto, é a substância pura. Eu obtive o ácido adíptico, que ele comenta aqui, que se usa para fazer o nylon, tanto na primeira quanto na segunda. Isso não é um diferencial. Em ambas eu obtive a substância. Ah, mas é pura. É que toda substância é pura, querido. Substância indica pureza. Apenas uma partícula dentro de uma amostra, um líquido, um gás ou um sólido. Ausência de reagentes oxidantes. De novo, tem oxigênio? Tem. É oxidante. Conversamos sobre isso. Tem gente que vai para a prova que não enxerga que, por exemplo, quando uma molécula não tem oxigênio e depois ela tem, ela foi oxidada. Porque a palavra oxigênio gerou o termo oxidação. Conversamos sobre isso muito. Oxigênio é o grande pegador, grande pegador. É o átomo da natureza que encosta e pega elétron de onde quer que seja, exceto flúor, mas onde quer que seja. Oxi vem do grego, significa ácido, genos do grego significa formador, formador de ácidos, daí vem a expressão descoberta no século XVIII por Berthollet. O oxigênio é o grande oxidante da natureza. Aumentou oxigênios? Oxidou. Diminuiu oxigênios? Reduziu. Cadê a teoria? É aí que eu quero chegar. Não tem, é só isso, é a leitura. Então, ambos, vocês concordam comigo que não tinha oxigênio? Vocês concordam comigo que depois apareceram oxigênios? Vocês concordam comigo que isso aqui sofreu, então, se surgiram oxigênios? Oxidação? Pois é, então não é essa a resposta. Ausência de elementos metálicos, cobalto, cromo, vanádio, cobre, sódio, tungstênio. Não é verdade, ambas têm metais, então tá errado. Gasto de energia nulo. Não existe reação com gasto de energia nulo. Sempre para haver uma reação química tem que ver envolvimento energético, seja para absorção ou seja para liberação, porque ambas, tanto azendo quanto azeso, precisam de uma energia de ativação e ela sempre é consumida. Tu não liga o fogão da casa com o poder da mente. Não, a gente precisa dar o choquezinho, que é a energia de ativação para que ele ligue. Então, qual é a grande diferença entre as duas reações? Olha só, eles chamaram a atenção para o teu visual. 1, 2, 3 etapas. Olha o envolvimento de substância. Olha a lavagem cáustica. Olha a temperatura da terceira etapa. Quantas etapas essa reação tem? Não reduz, diminui, reduz impacto, implicação, reagente, substância? Sim. Então, resposta, única etapa na síntese. Mas é que eu não vou ter segurança na prova para fazer isso. Sabe por que tu não vai ter? Porque tu tem moldes de provas que são conteudistas de conceito e definição. E tu esquece que no Enem a gente troca a chave. Leitura. É isso que a gente faz. Então, me prometam que em orgânica vocês vão ler com bastante atenção. Procurem as questões de orgânica primeiro. Isso vai te dar muita, mas muita confiança. Porque quando tu chega num concurso e tu acha uma questão que tu domina, tu fica bem. Vocês sabem muito bem disso. Se fizeram a prova agora, vocês sabem como funciona. Então procurem orgânica direto. Eu vou direto para STEC. Não. STEC é a última coisa que tem que fazer, porque vai ser uma questão, no máximo 2. E na revisão ali que o professor gravou para você, o professor faz um bom esquema de STEC. STEC funciona assim. A STEC e cálculos de concentração funcionam da seguinte maneira. Se for acessível, tu vai ver. Se não for, tu vai perceber também. Quando é pra gente fazer, você só brinca com as unidades. Quando não é pra fazer, eles jogam muita informação dentro da questão. Vai ser difícil. Se acertar, maravilha. Se errar, não há demérito algum. Há demérito sim em abrir mão das questões que serão fáceis. E a gente vai, às vezes, cometer alguns desacertos por causa daquela clássica, desatenção, não acredito que eu deixei passar isso. Isso aqui era uma hidroxila fenólica, porque isso aqui era um aromático e aqui não tinha ligação dupla. Não acredito. Essa a gente não pode cometer. Então, na revisão, você vai ter uma parcela gigantesca de química orgânica, tu vai botar os pezinhos para cima, tu vai ficar quieto, sabe, isolado do meio social,
tu vai ficar enclausurado na tua masmorra e aí tu vai botar, só usando o Wi-Fi, obviamente, tu vai botar a revisão. 1 horinha. Só escuta o que eu te falei ali, vai pra prova tranquilo, feliz, tem mensagens de afeto no final. Tá? Então, por favor, me prometam que vocês vão fazer isso. E o professor vai fazer um plantão 24 horas para dúvidas, problemas existenciais, né, crises, enfim, dicas de bem-estar, tudo bem? Então é só me dar chamar ali, eu estou à disposição de vocês para tudo isso. Certo? Bom, vamos lá. A aulinha de hoje é uma aulinha bem light. Por quê? Bioquímica não cai na prova efetivamente, não é uma questão com, digamos assim, uma expressividade grande, como eu estava comentando antes contigo. O que cai de bioquímica e polímeros na prova do Enem? Identificação de função. Historicamente é só isso que aparece. Por isso que eu escolhi para nossa última aula uns slides simples sobre bioquímica e, enfim, polímeros, como eles podem aparecer na prova de vocês. Né? Lembrando que a prova do Enem ela requer uma estratégia e um conhecimento de questões mais, digamos assim, emergentes, mais utilizadas. E em orgânica o Enem utiliza sempre a mesma coisa. Funções, cadeias carbônicas e um pouquinho de nomenclatura e isomeria. São só essas 3. E isso vai te dar entre 3 e 4 questões em orgânica. Cai bastante reação? Cai. Mas eu já te falei, reações orgânicas tu vai como um espírito livre. Tu vai para o sigumestre. Deixa que ele te ensina como fazer. E aí tu reproduz. Tudo bem? Então, como é que cai a bioquímica? O que diabos é a bioquímica? A bioquímica é uma parte da matéria, pessoal, que trabalha com 4 grandes grupos funcionais, que são os aminoácidos, as proteínas, os açúcares, né, os carboidratos e as gordurinhas, os lipídios. O primeiro grupo funcional, que é o mais simples de todos, sem sombra de dúvidas, é o grupo dos aminoácidos. No livro você encontra isso na nossa aula 7, página 136. Não há necessidade de cópia, por favor, já disponibilizei isso para vocês. Eu quero que vocês relaxem um pouco, descansem um pouquinho, sabe? Não se atucanem agora a essa altura. Por exemplo, aminoácido. É fácil ou é difícil? O que mais cai sobre aminoácido? Ó, vou te mostrar, tu não vai acreditar. O que mais cai sobre aminoácidos é dizer ou identificar um aminoácido. Como assim? Como é que eu identifico um aminoácido? Querido, o aminoácido é um composto que ele possui um carbono e nesse mesmo carbono, que a gente chama de carbono alfa, assim, ele vai ter um radical ácido de ácido carboxílico, assim, ó, um cozinho, né, do ácido carboxílico, e nesse mesmo carbono você vai ter um amino, né, que é o radical de amina, por isso que o nome é aminoácido. Tudo bom, Larissa? Tudo bom, querido? E aí como é que vai ficar? Como é que cai isso na prova? Cai assim, só isso. Eles vão te dar uma molécula qualquer e vão perguntar se ela é ou não é um aminoácido, como está aqui, ó. Os aminoácidos, eles obrigatoriamente precisam ter esses 2 radicais. Esse radical ácido e esse radical amino sempre. Não pode deixar de ter essas 2 coisas ligadas no mesmo carbono. Essa classificação de carbono alfa, beta e gama, para o Enem não é importante. Mas a gente trabalha desse jeito, como alfa, beta e gama, em virtude da carboxila. A carboxila é a função principal de um aminoácido. Tá? E por ser a principal, a gente diz que o primeiro carbono depois da carboxila é o carbono alfa. O segundo carbono depois da carboxila é o carbono beta. O terceiro carbono depois da carboxila é o gama. E assim vai. Ah, mas tem que saber todo o alfabeto? Não. Até porque só existem aminoácidos naturais do tipo alfa. Por isso que o professor está salientando para vocês que no mesmo carbono, né, você tem que ter a carboxila e uma amina para formar um aminoácido, eis os aminoácidos. Uma coisa interessante também que deve ser ressaltado sobre o aminoácido é que tem uma trinca na orgânica, lembra? Que já resolveu muita questão para a gente. Os ácidos têm caráter o quê, queridos? Muito bem, ácido. Então, essa rica coisinha aqui tem a capacidade de consumir coisas básicas, porque ácidos somem com, consomem com bases. E tem uma única molécula na orgânica, ou grupo de moléculas, perdão, que tem caráter básico. Vocês lembram que grupo é esse? O grupo amino. Tá vendo? Então, o aminoácido, ele tem ambos os caráteres.
E quando uma molécula tem dois caráteres, tanto ácido quanto básico, a gente diz que essa molécula ela é anfótera, muito bem. E os aminoácidos são anfóteros, eles podem atuar tanto como ácidos, tanto como bases. Isso é um clássico dos aminoácidos. Então, como é que eu vou saber que o aminoácido atuou como ácido ou como base? Bom, a gente vai revisar um pouquinho das teorias modernas ácido-base, lembra? Do Bronsted, principalmente do Lewis. Ó, para Bronsted, quem doa o H+, é o ácido. Então, olha o aminoácido antes, olha o aminoácido depois. Vocês conseguem ver isso? Ó, vocês conseguem perceber que tinha um Hzinho ali? Que dele o H? Que dele? Não tem. Sabe por quê? Porque o ácido doou o H. E para o Bronsted, quem doa o H é um ácido. Caso haja alguma dúvida nisso, a gente pode pegar na página 117, nossa tabelinha de reações orgânicas, onde o professor fez lá um cantinho de vocabulário. Lá tem escrito bem bonitinho assim, ácido de Bronsted, base de Bronsted. Né? E aqui, queridos, por que a amônia ela atua como uma base? Observem, quantos hidrogênios tinha o NH2? E quantos tem agora? Então, se tem 3, é porque ele recebeu um H. E para Bronsted, toda espécie que recebe o H é uma base. Como você pode ver no cabeçalho da página 117, tabelinha da aula 6, reações orgânicas, vocabulários importantes. Não esqueça. Então, isso é bem interessante, tudo bem? Tá, e daí? O que acontece pelo fato deles serem ácidos e bases? Isso aqui que você está vendo nesse looping infinito. E já vamos agora cortar um possível vocabulário errado. O ácido, tá vendo? E a base, eles reagem entre si, saindo uma aguinha. Porque o OH aqui da carbonila, da carboxila no caso, tá ligado à carbonila, ó, acha o H do amino. E se você contar bem, ó, H2O forma uma aguinha com bastante facilidade. Então, quando o radical ácido de um aminoácido encontra o H do amino, eles interagem entre si e essa interação forma uma água. Lembrem que a água é um belo indicativo de que se pode ou não haver uma reação química. Porque a água ela é muito estável e as reações químicas ocorrem formando substâncias estáveis. Então, onde puder haver formação de água, haverá reação química, haverá formação de água. E se nós contabilizarmos com atenção, de novo aqui no nosso GIF, ó, dá para formar uma aguinha, porque tem o OH de um e o H do outro, formando H2O, graças às ligações de hidrogênio intensas que se formam. A carbonila do ácido se conecta ao nitrogênio do outro, formando uma função orgânica que a gente não pode esquecer em hipótese alguma, e um erro clássico. Por exemplo, na biologia, os professores reproduzem a seguinte frase: ah, ligação peptídica é a ligação entre aminoácidos. Tá errado. Ligação peptídica não é a ligação entre aminoácidos. A ligação peptídica é isso aqui, ó. É uma ligação atômica que forma uma amida. Amida ou peptídeo, tá vendo? Isso é um peptídeo, isso é uma ligação peptídica. Um peptídeo que se estuda muito lá na biologia é justamente uma função orgânica chamada amida. Tudo bem? Então, a grande, digamos assim, função dos aminoácidos na natureza é a formação de peptídeos, que são os tijolinhos de uma grande construção chamada proteína. A proteína é uma molécula gigantesca, uma molécula absurdamente grande, uma macromolécula, cujos tijolinhos são os peptídeos. E estes peptídeos vêm justamente da reação química entre os aminoácidos, como você pode ver. Então, organiza as ideias, tu falou muita coisa, não entendi nada. Tá, bem fácil. Aminoácido é o quê? O que a prova mais cobra e se cobrar é bem provável que seja a questão em si. Ácido com amino. Pronto, se chama aminoácido. O ácido é ácido, o amino é básico. Quando dois aminoácidos interagem entre si, eles formam um peptídeo. Peptídeo. Como assim? É como está na página de número 136, tem a reação bonitinha, essa que está acontecendo no quadro, e você pode vê-la aqui também, ó. Você colocou ela aqui para vocês verem, tá vendo? Aqui, ó. Ó, aminoácido 1 com aminoácido 2, é o que está acontecendo aqui do lado, forma uma amida, e isso é chamada de ligação peptídica. Tudo bem? Então, estes são os aminoácidos. E
Em biologia, entrando um pouquinho mais na biologia, como o professor falou, só existem aminoácidos do tipo alfa, são aminoácidos naturais. Eles formam as proteínas, é uma outra coisa interessante de se ressaltar, algo que em bioquímica, na biologia, se vê bastante, não é? E, enfim, né, o peptídeo é justamente a união entre esses dois aminoácidos. Só que como os peptídeos acabam se formando várias vezes, a gente forma essa molequinha, chamada de prótos, do grego primeiro, né, proteína, porque são as moléculas mais importantes do nosso organismo, porque são as únicas moléculas do nosso corpo que contêm um elemento essencial para a vida. E esse elemento se chama nitrogênio. O nitrogênio está nas proteínas, não no arroz. O nitrogênio está na proteína, não no feijão, que é carboidrato. O nitrogênio não está na gordurinha, no pão com banha que a gente come. Não, o nitrogênio está nas proteínas. Então é importante que nós saibamos, né, justamente dessa origem do nitrogênio. Tá, eu não entendi nada. O que é uma proteína? A proteína é uma molécula gigantesca. Elas têm essas aparências assim diferentes, emaranhadas ou esticadas, longilíneas. Parece um espaguete, um miojo. Essa é a representação macro das proteínas. Por quê? Porque ocorrem tantas e tantas formações de peptídeos, tá vendo? Tantas e tantas amidas, que a proteína é uma molécula gigantesca, um polímero natural, chamada de poliamida. E é a única coisa que cai em química sobre proteínas. Veja só, em química, as proteínas são poliamidas. Pronto. Lembrando que bioquímica, historicamente no Enem, sempre cai com identificação de função. Tá? Então, se eles te perguntarem, qual é a função orgânica mais comum nas proteínas? Uma proteína é uma macromolécula, é uma molécula gigantesca. Macromolecular, não é uma molécula pequena, é uma molécula gigantesca. E a função orgânica que a proteína tem é chamada de amida. Por isso, proteínas são poliamidas. Como a gente pode perceber aqui do ladinho no quadro, ó, aí, tá vendo? Isso aqui dá uma espécie, uma ideia de continuidade, porque realmente há uma continuidade. Isso é bem provável que apareça na prova, caso eles tragam um conceito de proteína pra gente. Eles podem falar o seguinte, quando alguém frita, sei lá, um bife ou esquenta um vegetal, a cor muda, a cor do alimento muda. A cor muda por causa de uma reação chamada reação de Maillard. É uma reação na qual as cadeias das proteínas elas se alteram. Sendo a proteína uma molécula gigante, como apresentado abaixo, marque qual é a função orgânica presente nas proteínas. Pô, questão mais batida impossível. Então você vai ter isso aqui, e aí você vai ver, ó, a amida, lembrando que a amida é nitrogênio ligado a carbonila diretamente, amida, várias e várias vezes. Portanto, a proteína nada mais é em química do que uma poliamida. Tudo bem? E, repetindo, como a gente chama na biologia essa amida de peptídeo, é comum também se referir a uma proteína como sendo um polipeptídeo. Ok? Vou colocar entre parênteses aqui. Polipeptídeo. Tanto faz se é com I ou com E, o ditongo crescente vai ficar igual. Tudo bem, queridos? Então, não esqueçam disso, isso é bem importante mesmo, certo? Algumas dicas sobre proteínas, assim, que são interessantes. Façam a reação oposta da proteína, né? Como é que a gente quebra uma proteína? Não sei. Vamos supor que você vai fazer uma atividade física, você vai fazer zumba, né? Sua atividade física. Aí você fez lá o aeróbico e hipertrofiou. O que é hipertrofiar? É pegar essa molécula e esticar tanto que ela arrebenta. Então, suas fibras musculares, que são feitas por proteínas, elas arrebentam. E eles vão te perguntar assim, ó, como uma proteína arrebenta? Como é que se quebra uma proteína? Vou te dar uma dica, se no Enem tu não souber responder alguma coisa aqui nessa parte, tiver na alternativa hidrólise, marca com fé. Acredita que vai ser a resposta certa. Hidrólise é a reação de, lises do grego significa quebra, hidro, água. A água, ela se forma e gera novos compostos, como ésteres, como proteínas, enfim, como os peptídeos, como várias outras moléculas. Então a reação oposta é sempre hidrólise, sempre hidrólise. Então botem na cabeça que a quebra mais importante da vida
vida do estudante é a hidrólise. Sempre que tiver algo referente à quebra, né, de coisas grandes em pequenas, que a gente chama de catabolismo na biologia, não é? Anabolismo é tipo anabol, é bomba, quando o cara fica monstrão, a menina fica monstrona. Por quê? Porque ela forma substâncias grandes. O catabolismo é o oposto, é o processo do metabolismo vinculado à quebra de moléculas grandes e formação de moléculas pequenas. Como é que acontecem as reações catabólicas? Por hidrólises, sempre a mesma coisa. Então, quer pegar a tua tesourinha imaginária e cortar essa proteína? Vamos pegar nossa tesoura sem ponta imaginária e quer cortar essa proteína? Você vai cortá-la com água. A água é a sua tesoura imaginária sempre. Ó. Devolve essa água para cá, aí tu faz assim, ó, soltou. Opa, aqui formaram os meus aminoácidos constituintes, digamos assim, desse polipeptídeo. Algumas coisinhas de biologia agora que são importantes, ok? Então, repetindo, para química, o que é uma proteína na química e como ela pode ser cobrada? Resposta é uma poliamida, só isso. Se sair desse contexto, vai ter um contexto, obviamente, biológico. Então, eu trouxe um pouquinho de biologia para vocês aqui. Ó, tá aí. Proteínas importantes, proteínas do corpo que são interessantes. Eles podem fazer uma brincadeira com taxa de proteínas em vegetais ou alimentos, pedir para que você faça uma continha. Ah, por exemplo, o Popeye, ele comia espinafre, ele não tomava whey. Por que o Popeye era monstro e não tomava whey e comia espinafre? Aí eles podem dar um scoop de whey, que é uma amostrinha, uma colherinha de whey, e vai, na porção de whey, mostrar uma porção de espinafre. E vai fazer a comparação entre as duas com vocês. O espinafre tem muita proteína. Eles podem perguntar também, e aí, onde é que eu tenho proteína no meu corpo e como é que elas são chamadas? Vamos lá? Ó, tem todo o teu corpo proteína, mas algumas proteínas são mais importantes que outras, a gente precisa lembrar. A proteína que está associada aos cabelos e às unhas, como é que a gente chama? É muito importante, tá? Entrando um pouquinho mais aqui em biologia. Queratina. Unhas e cabelos, né? Como é que é o nome da proteína da pele? Bem fácil. Melanina. Não esquece dessa. Lembra da musiquinha do sol lá, da melanina? Enriquece a minha melanina. Melanina. Sai cantando, não tem problema. O importante é passar, ok? A melanina é a proteína da pele, ela sofre influência direta dos raios solares, né? E também ela reage com a absorção de vitamina D, que aliás é um grande paradoxo, porque na verdade, né, enfim, os vampiros, né, exatamente, eles talvez só vão atrás da vitamina D presente no sangue das pessoas, porque eles não conseguem absorver vitamina D, né? E não me olha com essa cara, porque se tem coisa que é idiota no Enem, é contexto de questão, e vocês sabem muito bem. Então não me vem com essa. Se cair, vocês vão ter que lembrar de mim. Eu quero menções honrosas caso caia alguma coisa desse tipo, ok? Porque lembrem que o Enem já fez questão do tipo, no Nordeste e no Centro-Oeste brasileiro, mas principalmente no Nordeste, as chuvas são muito escassas. Uma das formas de, enfim, minimizar os impactos aí tinha uma alternativa, promover correntes migratórias do norte para o sul e sudeste, onde as chuvas são mais abundantes. Não, né, pessoal? Igual, por exemplo, uma questão, as pilhas causam problemas ao meio ambiente. Marque a alternativa que melhor trata o descarte das pilhas. Alternativa A, dar para os peixes comerem. A resposta é não, né, pessoal? Não. Então você precisa muitas vezes no Enem ter um bom coração, boa consciência, né, enfim, uma índole bacana, para não esquecer dessas coisas. Fibras musculares, é óbvio, né? Os tendões, as articulações são todas feitas de proteína. Lembre de uma proteína que é clássica, assim, o pessoal que vem de Rinodê sabe bem, que é o colágeno. Para tu manter aí a pele bonita, não precisar ficar fazendo depois botox, que é enfiar uma toxina no seu rosto para gerar uma paralisia no teu tecido. Então colágeno é muito importante para a vida, é uma proteína bem importante. No sangue também a gente tem uma proteína que ninguém pode esquecer, se chama hemoglobina. Hemoglobina, a proteína do sangue. Ela é vermelhinha. Lembrem que proteínas têm uma característica muito interessante, né, queridos? As proteínas, elas são cromáticas em geral, ou seja, elas têm cores. E uma forma de ver que há proteína em alguma amostra é a mudança de cor. E nas proteínas,
Vou te dar uma dica, tá? Tem até vários exames médicos. Vai que eles cobrem alguma coisa sobre, sei lá, DST. Teve uma temporada de vacina para evitar DST no ano passado e no início desse ano, várias campanhas na mídia e tal. Um dos testes é pegar amostras e jogar um pouquinho de ácido e esquentar. As proteínas, elas mudam de cor e desnaturam. Ou seja, elas mudam de estado físico e de coloração quando tu esquenta ou tu joga ácido. Façam o teste em casa, peguem lá e façam um ceviche. O que é ceviche? Peixinho com limão. Você cozinha o peixe com limão. Então, se você jogar ácido numa proteína, ela vai mudar a sua coloração. Se você esquentar uma proteína, ela vai mudar o seu aspecto também. Então o Enem pode propor para ti uma questão sobre isso e dizer assim, ó, a amostra 1 mudou de cor. Qual é a substância presente nela? Pode ser uma proteína. Proteínas mudam de cor quando são aquecidas ou sofrem ações com ácidos. Tudo bem? Lembrem de casa, o teu ovo, quando tu quebra o ovo, ele é sólido, líquido ou gasoso, desculpa. Ele é líquido, ok? Espero que sim, tá? Senão você quebrou o ovo com um bichinho dentro. Então, ele é líquido, só que quando tu ferve a água e cozinha o ovo, qual é o estado físico do ovo? Mudou o estado físico? Pois é, porque é proteína, tem muita albumina no ovo, que é a proteína do ovo. Albumina, ok? Proteína do ovo. Não esqueçam dessa. O whey também é muito comum, mas todo mundo sabe, né? Então, caseína é uma proteína interessante, que é a proteína do leite. E eu vou parar, né, pessoal? Senão a gente fica só elencando várias proteínas aqui e não dinamiza esse estudo sobre proteínas. Mas eu vou colocar só mais uma aqui, tá? Enzimas. Enzimas, falamos já sobre enzimas na aula de cinética. Enzimas são os catalisadores biológicos. E todas as enzimas são proteínas. Não existe uma enzima que não seja proteína. Vocês lembram do prêmio Nobel desse ano? Evidentemente não vai cair no Enem, porque os cabeçalhos, os rodapés da prova de naturezas, todos datavam de 2014, humanas, né? 2015, então são questões mais velhas. Muito provavelmente a de natureza também beba nessa fonte e sejam questões mais antigas. Mas esse ano a Frances Arnold, ela desenvolveu um esquema de proteínas, ou seja, enzimas artificiais, onde ela escolhia e produzia a enzima que ela queria para, por exemplo, evitar uma replicação viral, para ela evitar a metástase de uma célula cancerosa, ou seja, ela tecnicamente deu o pontapé inicial para algo realmente efetivo para, por exemplo, acabar com o câncer, para acabar com AIDS e quaisquer outras, enfim, doenças ou mazelas derivadas disso. E a gente passou por um surto muito grande de Zika vírus ano passado e retrasado. Então, se eles seguirem essa mesma linha, talvez caia alguma coisa sobre o Zika vírus. E a resposta sobre qualquer coisa que seja viral é enzima, proteína. Porque todo o envelope do vírus que mantém o seu material genético é proteico. Né? Então, se você quer acabar com o vírus, você usa uma enzimazinha que facilita a quebra da proteína do vírus, né? E ele não consegue se replicar. Então é assim que você consegue acabar com qualquer tipo de, enfim, de vírus. A única coisa aqui em química que eu preciso que vocês lembrem é enzimas são proteínas. Tudo bem? Eu não entendi nada, tu falou e entrou e saiu. Proteína são poliamidas, só isso. Em química é isso que eles vão cobrar de vocês. Tudo bem? E as proteínas são formadas pelo quê? Pelos peptídeos, que são construídos por quem? Aminoácidos. Então vamos fazer o encadeamento, né, dessa construção. Aminoácidos formam os peptídeos e os peptídeos formam o quê? As proteínas. Proteínas são pequenas? São gigantescas, são macromoléculas. Essa pode ser uma pegadinha numa questão. Tudo bem? Lembrando que o Enem já cobrou a fenilcetonúria, que é o retardo mental proveniente da ingestão de adoçantes, como por exemplo o aspartame, que tem um aminoácido, a fenilalanina. Só que a fenilalanina no aspartame, ela vira um peptídeo. E o Enem já botou o peptídeo na prova e disse assim, ó, esse peptídeo é uma proteína. Não, porque tinha só uma amida. E proteínas são o quê? Poliamidas, são várias. Então não caiam nessa pegadinha. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ó, só uma taxa de proteínas aqui para vocês verem, né, pessoal? Que isso aqui é bem legal. Talvez se eles fizerem uma questão, como eu te falei, de cálculo químico, envolvendo comparação entre proteína animal, proteína vegetal, proteína é proteína, tá, querido? Isso é uma coisa interessante.
E eles podem te perguntar, qual pode ser o vegetal que venha suprir essa carência desse indivíduo que optou por ser vegano, vamos supor, né? O cara é vegano, não pode consumir nada de origem animal. Então na cozinha vegana ele tem que usar o quê? Quer consumir proteína? Soja? Não. Então, sei lá, vai consumir pepino? Não. Lembra do Popeye, pelo amor de Deus. Eu sei que é bem ralo o meu exemplo, mas espinafre é o vegetal com a maior taxa de proteína existente. E uma prova disso é a cor, porque a clorofila, que dá a cor o quê? Verde, é uma proteína. Quanto mais verde for o vegetal, mais proteína tem, mais clorofila tem, mais monstra tu vai ficar. Tá aí o espinafre, ok? Então, riquíssimo em proteína. Quase 50% da taxa de espinafre, taxa de massa molar, é de proteína. Bom, depois aí tem o... Olha aí, né? Exatamente, não levem isso para a prova, pelo amor de Deus. Eu sempre comento agora um menino que em Canoas protagonizou uma cena bem estranha, eu tenho que contar isso, me deixou muito chocado. Ele levou um mamão. Como assim um mamão? Um mamãozinho? Isso, mas não era um mamão papai, ele levou uma mamão formosa de 2,2 kg, mais ou menos, e um saco de granola. Pessoal, em quantos níveis isso pode dar errado, pessoal? Em todos, pessoal. E aí eu tive que falar, menino, querido, o que tu tá fazendo, né? Tu vai pra feira, tu tá com, sei lá, né, constipação intestinal. Eu tive que falar. Eu falei assim, querido, o que tu vai fazer com isso? Ele, vou comer, professor. Tá, vamos por partes. Como é que tu vai abrir? Não sei. Então a minha sugestão é a seguinte, pensem também na alimentação, né? Coisa leve para não ficar dormindo na prova. Se você comer um X, né? Ou chega o fiscal lá, fulano de tal, chegou o iFood. Não, né, pessoal? Não programa para te levar lá uma coisinha. Então evitem, tá? Coisa bem leve, e já conversamos sobre isso. Qual é a fruta do conhecimento? Banana. Leva um cacho de bananas, pelo amor de Deus, né? Porque banana tem muito potássio, potássio faz bombas de sódio e potássio, e é isso que você precisa. Potássio, ficar ligado, ficar ativo e não dormir, tudo bem? Por causa da quantidade de sangue que vai ser despendida para você digerir esse troço todo. O que tá falando? Gordurinhas, queridos. Os lipídios são as gorduras. Em biologia, os biólogos trabalham muito isso mesmo. Tanto na questão das construções das membranas celulares, das paredes celulares de micro-organismos também. Entretanto, na química a gente não dá muita bola para essa parte. A gente só quer saber realmente o que é uma gordura, o que é um lipídio. Então, vamos começar por etapas. Os lipídios você encontra ali na página de número 137 do seu livrinho. Se você quiser acompanhar, maravilha. Vamos colocar aqui, ó, lipídios. Lipídios são as gorduras. Gorduras. Assim, ok? Bom, que tipos de lipídios nós temos? Vários tipos, né? Tem lipídios que são bem simples, bem fáceis, e lipídios que são mais complexos pela mistura de grupos funcionais e elementos diferenciados na molécula. Então, os químicos trabalham especificamente com um tipo de lipídio, que é o glicerídeo, é o único que realmente a gente tem que saber. E sobre as gorduras, em química, eu só preciso que vocês levem isso aqui, ó. Gorduras. Gorduras. As gordurinhas, pessoal, em química, elas possuem dois grandes tipos, ok? Primeiro tipo, ésteres. Ésteres. Então, se é gordura, deixa eu fazer uma pergunta, e por favor, não fiquem aflitos, não se aflinjam por ideias precipitadas sobre conhecimento que é necessário para fazer a questão. Pensa no teu dia a dia. O que está falando? Óleo de soja. Qual é a classe do óleo de soja? Óleo de soja é proteína? É açúcar então. É aminoácido. O pessoal na academia, litro de óleo de soja fica grande. Não. O que é o óleo de soja? Gordura. Então, se o óleo de soja é gordura, qual é a função orgânica do óleo de soja? Acabou. Só isso. Então, tudo que eles te remeterem a pensar em gordura, já vai direto para éster. Ésteres são as gorduras, o grupo funcional mais importante, mais comum na formação das gorduras. Sempre. Então, tem uma questão que é muito clássica, que dizia assim, observe as amostras abaixo. Aí tinha petróleo, aí tinha óleo de soja e óleo de xisto.
Quais são os principais componentes destas misturas? Resposta: petróleo e hidrocarbonetos. Óleo de soja. Pô, óleo de soja é gordura. Então, se é gordura, qual é a função orgânica? Acabou a questão. Só com isso já matava. Não precisava nem se dar conta que xisto é uma pedra que tem um material oleoso muito semelhante ao petróleo, cuja resposta é hidrocarboneto também. Então, isso é muito, muito importante. Então, você vai ter um belíssimo éster que consiste em carbonila ligado ao oxigênio. Radicalzinho para lá, radicalzinho para cá. E esses radicais é que definem o tipo de gordura que você vai ter. A gente vai focar nos glicerídeos porque eles são as gorduras mais importantes e comuns do nosso organismo. E os demais é apenas para nível de conhecimento, a gente vai ter um contato agora. Entretanto, ano retrasado, o Enem cobrou uma coisa chamada de esteroides. Ó, esteroides. Os esteroides, eles são compostos que provêm de um grupo chamado esterol. Uma vez um aluno me falou assim: professor, o senhor tem que ver um cara, o cara sabe muito de bioquímica, ele entende tudo, o cara ele é atleta e tal, ele malha, ele é um grande pensador moderno. Aí eu fui ver, como é que é o nome, querido? Léo Stronda. Aí eu fui atrás para ver. E aí ele falou uma coisa, realmente, ele é bastante grande, né, pessoal? Exatamente. E ele falou uma coisa, que os esteroides, eles possuem esterol. E esterol são ésteres. Tá errado. Errado. Ó, errado, muito errado. Esterol. O que é um esterol? Esterol é a base dos esteroides. Podemos chamar de esteroides ou esteróis, ou esterol, tanto faz. O esterol, queridos, é um grupo que possui como padrão sempre 3 ciclos hexagonais, ok? Assim. E um ciclo pentagonal. O que tiver nesses ciclos diferencia uma gordura da outra. Exatamente assim como eu estou montando. Você não precisa copiar isso, obviamente, porque já está no livro, né? E também precisa mostrar aqui para vocês nos nossos slides. Por exemplo, o que diferencia homens de mulheres? Sem dúvida, a taxa dos esteroides. Mulheres têm muito mais progesterona, estradiol, do que, por exemplo, os homens que possuem muito mais testosterona, que é o hormônio do crescimento, o hormônio associado às reações anabólicas. Então, qualquer bomba que alguém vai tomar é uma bomba de testosterona. A pessoa está consumindo testosterona de uma forma sintética para promover reações anabólicas no seu corpo. Por isso que o nome é anabolizante ou esteroide anabólico androgênico. Porque uma bodybuilder e um bodybuilder, sinceramente, o biotipo não é muito diferente, não. Se você olhar uma mulher que é bodybuilder e um homem que é bodybuilder, como eles têm taxa muito baixa de gordura e muita massa molecular, muscular, eles acabam tendo androgenia, que é corpos iguais, né? Tu não consegue diferenciar um do outro efetivamente. E isso é interessante salientar, pessoal, porque são feitos por estes hormônios, e estes hormônios são o quê? Gorduras. Então isso pode ser comentado sim, mas sinceramente você não vai precisar saber de tudo isso. O Enem vai informar para ti e vai fazer perguntinhas bobas, como do tipo, como a gente estava fazendo antes ali com a Rafa. Ah, e a testosterona tem um OH aqui em cima. Então, se a testosterona tem um OH aqui em cima, ela é mais solúvel em água ou em gordura, por exemplo? Ora, OH não é ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio não é o grande estandarte da polaridade, não é o que tem interação clássica com água? Então, se ela tem um OH aqui em cima, ela vai ter influência ou interação com água. Agora não com gordura. Aí eles podem colocar assim, o estrogênio, que é um hormônio feminino, ao invés tem um CH3 aqui em cima. Então, o estrogênio, ele precisa de quê? Meninas, quando estão às vésperas de menstruar, não menstruam se não tiver uma taxa de gordura entre 13 e 25%. De gordura corporal. Sabe por que precisa tanto de gordura no corpo de uma menina para que ela menstrue? Que é uma bomba de estrogênio que é liberada, dentre outros hormônios? Porque isso aqui é apolar. E se é apolar, precisa ter gordura. Se não tiver gordura, não se faz gordura, não tem interação com gordura. Então, essas coisas não são, digamos assim, obrigações do aluno, o aluno precisa saber disso, mas ele precisa saber daquela clássica. Polar dissolve o quê? Polar. Apolar dissolve o quê?
apolar. Então, segurança, confiança, olhem os radicais e lembrem, tem um ONXP, é polarizado, vai atrás de água. Tem um Sh, é apolar, vai atrás de gordura. Não esqueçam disso, ok? Então vamos dar uma olhadinha nas gorduras aqui. Ó, a pessoa está mostrando para vocês, e aqui embaixo a formação da principal gordura que tem nesse nosso looping interno. A única que é interessante saber é essa aqui. Ah, como assim? Ela está no livros. Vocês poderiam virar a página ali, por gentileza, meninas? Isso, está ali na página de número 138, bem bonitinha. Vou pedir que vocês olhem no livro, olhem aqui também, eu vou ampliar a imagem para a gente discutir juntos. A principal gordura que existe é essa gordurinha aqui. Ela é chamada de éster, tá vendo? Ó, éster. Eu não estou vendo éster. Éster, ó. Oxigênio entre carbonos, carbonila, éster. Como é que se formam os ésteres, vocês lembram? Está inclusive aqui embaixo acontecendo a todo momento nesse looping eterno, no nosso gifzinho. Os ésteres vêm de AA e A. AA e A. O que é o AA e A? Ácido mais álcool dá éster mais o quê? Água. Tá, e como é que se forma esse éster chamado de glicerídeo ou triglicerídeo? E por que essa gordura tem o nome de glicerídeo? É bem fácil. O glicerídeo, ele vem de um álcool muito importante, chamado glicerol ou glicerina. Por isso que o nome dele é glicerídeo. Essa é a gordura mais importante que tem dentro do teu corpinho agora, e a mais abundante também. Quando tu faz um exame de sangue, o médico relata as taxas de triglicérides. O que é a taxa de triglicéride? É a porcentagem de triglicerídeo que tu tem por grama de sangue. Tá aí, o que isso tem a ver? Que se o nome é glicerídeo, é porque ele vem do álcool glicerina. O álcool glicerina é um triálcool. Bah, eu não entendo isso. Eu acho que tu entende. Queridos, expliquem para o leigo o que seria um triálcool. Quantos OHs alcoólicos um triálcool tem que ter? Por que o nome é triglicerídeo? Porque tem 3 OHs. Então, olha só, quantos radicais de ácido graxo você vai precisar ter para poder fazer o seu éster chamado triglicerídeo? Você vai precisar de 3, tá vendo? Ó? O primeiro reagiu, os outros 2 foram na sequência. Tudo bem? Por quê? Ora, porque o OH do ácido com o H do álcool geram uma aguinha, tá aqui a aguinha. E tudo que sobra, lembra, a gente já fez exaustivas vezes, a gente junta e forma o éster. Então, esse é um triéster, ou seja, um triglicerídeo, o único que é importante na química, o único que é muito cobrado, e eu preciso que vocês lembrem. Lembrar do quê? Gorduras são ésteres. Qual é a principal gordura que tem para a química? O triglicerídeo. Por que o nome é triglicerídeo ou glicerídeo? Porque vem da glicerina, álcool glicerina. É daqui que ele vem. Então tem vários tipos diferentes de triglicerídeos, ok? Sempre dessa maneira. E uma coisa que é interessante, né, queridos? Ó, aqui embaixo você tem um esquema de reação onde tu tá vendo ali, ó, tá vendo? O OH do ácido com o H do álcool saiu. Então você encaixa essas duas partezinhas, encaixou, fechou meu éster. Outras 3 vezes ou 2 vezes isso vai acontecer, formando triglicerídeo. Agora, se você quiser quebrar esse glicerídeo, como é que você quebra? Qual é a única resposta para quebra que a gente marca no Enem, pessoal? Hidrólise. Você devolve a aguinha como está acontecendo aqui embaixo. A água bate lá, volta para o seu local de origem e faz assim, ó, solta. E aí, quando você faz a reação contrária, se o nome da reação é AEA, como é que é a reação de hidrólise? AEA. A água reage com quem? Éster e forma o quê? Ácido mais o quê? Álcool. Muito bem. É assim que a gente quebra as gorduras. Os triglicerídeos, eles são tão populares e importantes porque a cadeia do ácido carboxílico, que a gente chama de ácido graxo, né, ou ácido gordo, que é o ácido de cadeia muito grande com muitos carbonos, pode gerar gorduras diferentes. Não entendi o que tu falou. Vocês gostam de azeite?
É bom, né? Cheio de bioflavonoides, rejuvenesce, é um dos segredos para uma vida longeva, uma vida saudável. Agora, vocês gostam de banha? Sabia que é exatamente a mesma estrutura? A única diferença entre o ácido esteárico, que é a banha, e o ácido oleico, que é o do azeite, é uma ligação dupla aqui? É a única diferença. Tá, mas só porque tem uma dupla, ele fica líquido, insaturado, né? Como é que a gente chama as gorduras líquidas? Lembra nas aulas de cadeia? As gorduras líquidas são as gorduras com insaturações. Então, se tem uma insaturação, você vai ter um óleo, uma gordurinha líquida. Se não tem, se ela for saturada, ela vai ser uma gordura sólida. Banha é saturada, óleo é insaturado. Então, saturado é sólido, insaturado é líquido. Tudo bem? Isso é tri importante, pessoal. E agora vocês comeram um monte, vocês me fizeram comprar o wafer, né? E é uma coisa assim que é muito engraçado que no supermercado, quando eu vou, encontro uma criança no caixa ao lado, ela morre de inveja de mim. Porque quando eu compro lotes de alimentos, enfim, né, ricos em gordura e açúcar, as mães, educadamente, não deixam as crianças comerem tanta, eu ia dizer porcaria, mas tanta comida. Então, eu chego no caixa, assim, eu jogo aquele monte de coisa, as crianças ficam assim, enlouquecidas, exato. E vocês comeram o quê? Muito açúcar, não chegamos lá ainda, mas também gordura. Calma, comeram gordura sim. Só que nos rótulos das embalagens e tal, que vocês, enfim, consumiram, os alimentos que vocês consumiram, tá escrito assim, ó, livre de gordura o quê? Trans. O que é uma gordura trans? A gordura trans, né? Trans, tá. E daí, o que significa isso? Vamos aferir os nossos olhinhos, ok? Quando a cadeia é reta, ela é trans. Quando a cadeia é quebradinha, ela é cis. Cis tem que ter essa forma. Já cuida, vai cair isso. Isso vai cair, eu te garanto. Eu aposto contigo, vai cair. Então, já ajeita assim a tua visão, ó. A gordura saturada, que é sólida, ó, sólida, ela não tem ligações duplas. Ela é toda saturadinha, a cadeia inteira dela só tem ligações simples, tá vendo? Toda sólida. A gordura insaturada é a gordura que tem insaturações. E estas são as insaturações, ó, as ligações duplas nas moléculas. A forma como a dupla está estruturada define se ela é uma dupla cis ou uma dupla trans. Por exemplo, nessa molécula você vê os hidrogênios aqui, ó. Se a gente fizer aquele tracinho no meio, né? Eu não entendi nada, tá muito bagunçado. Calma, vou fazer de novo aqui pra ti, ó. Vamos lá. Como é que eu vejo se é cis ou se é trans? É fácil. Basta você... ou não. Não vou fazer. Ok, travou. Que bom. Ah, eu acho que tem ali, peraí. Isso, genial. Ó, como é que a gente sabe se é cis ou trans? A primeira coisa que tu faz é pegar a tua caneta preta, porque é a única coisa que tu pode usar para escrever, e cortar bem no meio das ligações duplas. Tem que fazer exatamente assim. Pronto, cortei. Bem no meio. Passei entre as duas. Tá. Agora você vai olhar para as bolinhas brancas. O que são essas bolinhas brancas ali? As pretinhas são o quê? Carbono. As vermelhinhas são o quê? Oxigênios. E as branquinhas são o quê? Hidrogênios. Tá, então vamos olhar assim. Cortei bem no meio das duas. Os hidrogênios não estão para cima? E os carbonos aqui não estão para baixo? Então os radicais semelhantes não estão no mesmo lado? Ah, então como é que a gente chama essa gordurinha? Cis. Essa é uma cis, né? Exato. Fechou. Então vamos escrever ali, ó. É uma cis. Pode ser simbolizada com Z. Os alimentos trazem livre de gordura cis? Não, a gordura cis é bem importante pra gente, porque ela fica mais o quê? Polarizada. Então ela tem mais interação com a água e, portanto, é mais fácil de metabolizar. Agora, quando você tem na transversal os hidrogênios, ó, a transversal, daí você tem uma gordurinha mais apolar, porque os radicais semelhantes ficam na posição trans E. E se eles ficam na posição trans E, a molécula fica mais simétrica e não acumulam-se elétrons na sua estrutura. Logo, ela vai ter mais afinidade com células de gordura e você, né, vai tender a, sei lá, ter um AVC, derrame, coisa assim. Então não é uma gordura muito boa. Entretanto, a mídia em si
em cima dos alimentos, ela cria um estigma ruim, porque a mais prejudicial, pessoal, não é a trans. Qual é a pior das gorduras disparada? É a saturada, né? Essa aqui é horrenda, porque ela é sólida. Sabe quando tu come aquele XAVC? Tu pede no iFood, assim, hoje eu quero cometer uma orgia gastronômica, e tu pede lá um xizão, que tu come de lado esquerdo, já paralisa, assim. Mas é isso aí, é por causa da gordura sólida, porque ela vai direto para as tuas veias e artérias, entope, e eu já te falei isso, ó, é igual a pegar a mangueirinha com água e botar o dedinho na ponta dela, e na cara do teu irmão mais novo, Wesley, na cara dele. A água não sai com uma pressão muito forte, é assim o teu sangue, faz isso, causa hipertensão, porque você afunila ali a vazão, né, a gente chama de bitola, né? O diâmetro ali da secção, você afunila e aí a água, para passar com aquela mesma força, numa área menor, tem que fazer mais força, aumentando assim a pressão. Então, lembrem disso, tá? Então essas são as gordurinhas. Não entendi nada, hoje eu só consigo uma palavra por função. Também, gorduras ésteres. Só isso, mas não esquece, pelo amor de Deus. Tudo bem? Bom, tem outras gorduras? Tem. Vamos entrar um pouquinho na biologia. Lembra disso aqui na membrana celular? Essa é a bicamada fosfolipídica. Lembra? Que quando tem na célulazinha, na membrana, tem uma parte que ela fica para água, né? E outra parte que fica com a outra gordurinha, que aí os biólogos chamam, essa parte é hidrofílica, essa é hidrofóbica. Por quê? E outra coisa, eles podem usar a biologia para trazer um pouquinho de química. Tu viu essa perninha aqui? Ela tá assim, né? Por que ela tá assim? Eu te mostrei o trans, né? O trans é mais simétrico, porque é apolar, então ela é mais o quê? Retinha. Tá vendo essa perninha aqui? Não é mais retinha assim ou não? Se tiver uma dupla aqui é trans. Tá vendo? Agora, quando dobra a perninha do fosfolipídio, da gordura da célula, da membrana, aí como é que a gente chama? Cis, muito bem. Então fica uma dica, vá que eles misturem biologia com química e te perguntem, e esse fosfolipídio aqui, ele é cis ou é trans? Se a perninha tiver assim é cis, se tiver retinha é trans. É bem fácil de ver. E quando está na célula, essa parte aqui tem que estar interagindo com outra igual, porque semelhante dissolve o quê? Isso. E essa cabecinha aqui que é a polarizada tem que estar interagindo com quem? Com a água, né? Com a parte mais rica em água, porque ela é hidrofílica. Então esse é um tipo de gordura, a gente chama de fosfolipídio, é uma gordura um pouquinho mais complexa. Os cerídeos são iguais aos glicerídeos, só que eles possuem, ao invés de uma glicerina, eles possuem um álcool um pouco diferente, nunca caem, são as ceras de ouvido e coisas do tipo. E os cerebrosídeos, que são as células cerebrais, que têm, enfim, vários e vários radicais diferentes, açúcares estranhos formando elas, e realmente não é importante. Oi, querida. Os corpos cetosos são os cerebrosídeos. Corpos cetosos são os que possuem cetonas, né? Então, as cetonas vêm da onde? Vêm dos açúcares, porque os açúcares podem ser cetoses ou aldoses, como a gente vai ver agora na sequência. Então, corpos cetosos que na biologia eles comentam são porque são formados por aldoses, se forem aldeídos, cetosos, cetoses, que é o caso das cetonas. Então, um exemplo de corpo cetoso é quando o radical de açúcar é, por exemplo, frutose, porque a frutose é a mais popular dos açúcares ou das moléculas constituídas por cetonas. Mas é só isso. Então, por exemplo, se ele falou corpos cetosos, é só procurar uma questão ou alternativa onde tem uma cetona. E só vai acontecer nessas bem complexas chamadas cerebrosídeos, nas demais não. Então, em química, o aluno basicamente está fadado a reconhecer funções. Fiquem bem tranquilos quanto a isso, não se preocupe. Eu só queria falar uma coisa, pessoal, porque como eu te falei lá no MEC, tem alguém que vende Rinodê. É verdade. E o pessoal adora higiene pessoal. É uma coisa incrível. Eles adoram higiene pessoal. Então, todos nós precisamos saber fazer o quê? Sabão. Essa questão, teu vô, tua avó lá, que é latifundiário, né? Enfim, donatário de uma capitania hereditária, eles sabem fazer, eles acertam, e vocês que são oriundos da aristocracia rural, vocês têm obrigação familiar, parental, de acertar essa questão. Como é que se faz um sabãozinho, queridos? São só duas coisas. A primeira é principal.
Sabão é sebo, sebo, não esquece disso, sabão, sebo, é um sebão brabo que tu vai passar para tirar o teu sebinho, funciona assim, é verdade, o problema de ser químico é que tu fica chato, as coisas perdem o teor lúdico, né? Então esse é o sabão, que é um sebão, tá vendo? Uma gordura, desculpa, esse é o sebo, a gordura é a glicerina. Só que para fazer o sabãozinho, você precisa transformar a gordura num sal orgânico, e para fazer isso, tem um composto que é super popular e serve para fazer sabão e desentupir pias e ralos. Soda cáustica. Então vamos fazer um sabão, tá? Como é que funciona o sabão? O sabão é feito assim, ó. Sabão. Vamos lá. Ele é feito com gordura, mais soda. Soda cáustica, que é o NaOH. A soda cáustica, ela entra na gordura e forma essa belíssima molécula aqui, que tem esse pedaço, o sabão no livro, queridos, está na página de número, isso, 138 e na sequência 139, ok? Então, o sabão, ele vai ser esse sal orgânico aqui, belíssimo, que vai possuir essa parte aqui que está pintadinha, inclusive, que é apolar, que é o apolar, que vai ter muita afinidade com as gorduras, e a cabecinha do sabão, que é polar. Então, vamos limpar uma gordura. Vou te convidar para lavar uma louça. Belo exercício para sábado. Pega a louça para lavar. É atividade ali, ó, física, né? Não requer nada de intelecto. Você vai lá reproduzir, se mexer, oxigenar o seu corpinho. E também já vai poder olhar para a água, vai pensar no sabão, vai pensar nas micelas de gordura. Olha ali, ó o sabãozinho. Te aventurou na cozinha, olhou o Masterchef, eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso. Olhou o taste demais, pô, aqui não dá nem 2 minutos, eu vou fazer esse troço aqui. Se ele consegue, eu consigo também. Eu não vou me desmerecer. E aí tu vai lá, e aí tu fez um troço nojento, grudou tudo, forma, não sai de jeito nenhum, e tu quer saber como eu posso limpar isso. Ó, essa é a gordura. Gordura. Quando você joga o sabão parece aqui parece um espermatozoide. Mas, na verdade, ele parece com um palito de fósforos, tá? Dá pra pensar assim. Então, essa cadeiazinha que corresponde à parte apolar, ela vai grudar na gordura. E a cabecinha do sabão, que é a parte polar, fica pra fora. Interagindo com quem? Com a água. Aí você joga, depois de ter passado bastante sabão, joga a água em cima e a água vai interagir com a parte de fora e ela vai fazer assim, ó, ela vai separar isso aqui. E quando ela separa, cada sabãozinho que tu arranca, vou pegar esse aqui, pega esse comigo assim, faz assim, ó, tira. Quando tu tira, sai um pedacinho dessa gordura. E aí você fragmenta a gordurinha em partes tão pequenas que ela é escoada, né, com a água da, enfim, torneira. Então a dica para tirar coisas que não saem das tentativas assim gastronômicas de vocês é, deixa de molho com água e não é simpatia, que nem, isso é coisa de simpatia, que nem jogar sal grosso para espantar uma olhada. Não, pessoal, funciona e tem uma explicação científica. O sabão começa a interagir com a gordura e aí depois, com um pouquinho de água, ele sai naturalmente, sai espontaneamente. Então os sabões são o quê? Sais orgânicos. Sais orgânicos. Queridos, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente, senão... Tem uma coisa assim que eles podem cobrar em meio ambiente, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, elementos em ação, moléculas. Não. Eu já vou achar, pessoal. Não achei, pessoal. Deixa eu ver se tem aqui. É óleos. Vamos ver. Eu quero te mostrar uma coisa aqui sobre... Não tô achando, pessoal. Não. Peixinho. Aqui, achei. Ó, isso aqui é um problema, tá? Eles podem perguntar para vocês, eu tô mirabulando aqui na minha cabeça, tudo bem? Uma eventual hipotética questão. Eles podem perguntar para o aluno quando o sabão ou o detergente eles vão ser biodegradáveis ou não. Se eles perguntarem isso, tu não tem obrigação de saber, porque eles vão te explicar.
Eles vão te ensinar isso. Lê com calma, lê com questão devagarinho, que isso vai estar na própria questão. Mas é legal que vocês enxerguem o que é um detergente biodegradável e o que não é um detergente biodegradável. Qual a diferença entre sabão e detergente? O detergente e o sabão, eles são muito parecidos. A diferença é que o detergente tem um aromático, tá vendo? A gordurinha do detergente tem um radical aromático e o sabão não tem. Mas eles têm a mesma base, ambos são saizinhos. Dá pra ver aqui a parte polar dela, né? Tá vendo coloridinho aqui? Tá vendo um monte de carbono e hidrogênios aqui? Sim ou não? Tá. O que é um detergente biodegradável? O detergente biodegradável não é esse aqui. Se tu mora perto da Ipiranga, obviamente em alguns momentos da vida, tu já deve ter visto o dilúvio cheio de espuma. Por quê? Alga? Não. É por causa de detergentes não biodegradáveis. Qual é o problema disso? Ó, tô falando de meio ambiente, tá? O problema é que isso aqui evita a primeira inserção de luz. Então todas as espécies que precisam de luz para fazer fotossíntese, elas não fazem, porque essas espumas bloqueiam os raios solares. Segundo, a espuma bloqueia a inserção de oxigênio. E se não tiver oxigênio dentro da água, as coisinhas não absorvem oxigênio, não respiram. Existe uma coisa chamada DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio. Então tem que ter oxigênio na água. Tá, fala de uma vez o que tu quer. Isso é não biodegradável, ok? Não biodegradável. Quando fica cheio de espuma é não biodegradável. Biodegradável é quando não tem a espuma, ok? Tá, e daí, qual é a relevância disso? A relevância disso é, eles vão explicar para vocês que se forma espuma quando a cadeia é ramificada. Porque quando a cadeia é ramificada, tem muitos espaços entre os carbonos, que são grandes, e ele não deixa os sabões se acoplarem muito bem, porque as ramificações elas ocupam muito espaço, não se encaixam muito bem. Não entendi. Na verdade, pessoal, a gente trabalhou isso na parte de propriedades de compostos orgânicos. Lembra que o professor te falou que quando a cadeia é normal, as moléculas se encaixam muito bem? Pois é. E quando ela é ramificada, a ramificação impede o encaixe, sim ou não? E se impede o encaixe, aqui dentro ficam cheios de espaços, sim ou não? Pois é. Esses espaços podem literalmente prender o quê? Oxigênio. Podem prender gases e podem criar as bolinhas de sabão. Então, o Enem vai explicar isso para vocês. Ele vai escrever exatamente, transcrever o que eu acabei de te dizer. Ele vai te perguntar, marque abaixo o sabão que é biodegradável e o que não é. Você só precisa procurar a cadeia ramificada. A cadeia ramificada é um não biodegradável. A cadeia normal é de biodegradável. Tudo bem? Lembrando que vocês não precisam decorar isso, só estou falando para que fique no teu subconsciente e na prova, quando eles literalmente transcreverem o meu discurso agora, chamarem atenção para isso, vocês lembrem que biodegradável é quando não tem essa espuma e não biodegradável é quando tem essa espuma. Oi, querido. Professor, no início do ano você tinha, lá no início, tinha falado de uma solução que é tipo flotação. Isso acontece, tipo, flotação. A flotação, exatamente. Ótima observação. Visual muito importante, genial. A flotação ela é semelhante, tem o mesmo efeito visual, só que na flotação a gente tem ali a absorção, ou enfim, agrupamento de partículas sólidas, né? Então vai ficar aquela espuma nojenta também, mas cheia de partículas leves, sólidas, grudadas no floculante. Exatamente. Bom, queridos, vamos para o último, então? Oi. Sempre polar. Isso, exatamente. Os últimos são os açúcares. Os açúcares são os mais fáceis, sinceramente, porque os açúcares, eles, mesmo tendo uma variação muito grande de nomes, eles não cobram isso efetivamente na prova. Os açúcares, pessoal, eles só são distinguidos na química quanto à função orgânica prioritária e quanto às funções que os distinguem uns dos outros. Como assim? Bem devagar. Açúcares são poliálcois. Isso é muito importante. E o açúcar, ele pode ou não sofrer hidrólise, como na biologia se trabalha bastante. Quando eles sofrem hidrólise, a gente chama eles de osídeos, mas isso não vai cair na prova, fiquem tranquilos. E se não sofrem hidrólise, de óses. Tá? Se cair, só pode cair em biologia, não pode cair em química, fica bem sossegado. E essas óses, elas têm duas pequenas divisões, que é quanto ao número de carbonos que o açúcar tem, triose, tetraose, pentose. As pentoses, aliás, são o DNA, o RNA, e as hexoses, que são as mais importantes.
Por exemplo, a glicose, a frutose, a galactose, são todos exemplos de hexoses. O que a química cobra sobre açúcares? É exatamente o que o Iago acabou de falar. Exatamente, as palavras do Iago foram certeiras. A química cobra sobre os açúcares o seguinte, isso aqui. Eles vão perguntar para vocês o que é um açúcar, qual é o nome dos açúcares. O nome dos açúcares é, que vocês encontram na página de número 139, tá? O nomezinho deles, científico, glicídios. Por favor, não confundir glicídios com glicerídeos. Eu sei que é chato, é sacanagem, porque os nomes são próximos, entretanto, são coisas diferentes. Os glicídios, queridos, são os açúcares. Açúcares. E os açúcares são chamados também de carboidratos. Ó, hidratos. Sabe por quê? Por causa da fórmula mínima. Você tem um açúcar de 6 carbonos, a fórmula de C6H12O6. Se nós dividirmos todos esses átomos por 6, porque eles são múltiplos de 6, você vai ter uma fórmula mínima de 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. Vocês conseguiram entender a maldade ali? Vocês não concordam comigo que é um átomo de carbono para cada uma molécula de água? É por isso que o nome dos açúcares é carboidrato, porque é um carbono com água, carbono hidratado. Esses são os açúcares. O que o aluno tem que saber sobre açúcares? Primeiro, só tem que saber, pessoal, em química, que é um poliálcool. Só isso. Açúcares são poliálcoois. Eles possuem vários e vários radicais alcoólicos, como você pode ver aqui, ó. Vários OHs. Então, açúcares são poliálcoois. Poliálcoois, dessa forma. Tudo bem? E todos os açúcares são poliálcoois. Não é essa a diferença entre eles. O que difere um açúcar de outro é o fato de que, como o Iago falou, alguns açúcares, apresentam aldeídos na sua cadeia e outros apresentam cetonas. Os que apresentam aldeídos, que vão ser mostrados para vocês na própria prova, nós chamamos de aldoses, porque eles têm aldeídos. Os que apresentam cetona são chamados de cetose, porque eles possuem cetona. Então aqui você tem os dois exemplos clássicos aqui de açúcares, a glicose, que é uma aldose, porque ela tem aldeído, e a frutose, que é uma cetose, porque ela tem cetona. Então tu não precisa trazer isso previamente para a prova, o Enem vai mostrar as fórmulas para vocês. E vai te perguntar coisas óbvias, como por exemplo, açúcares são ou não são poliálcoois? Ah, isso eu tenho que saber. Sim, porque eles têm vários OHs, como vocês estão vendo. Açúcares são ou não são aldeídos? Depende. Por exemplo, a glicose, que é o mais popular, tem um radical de aldeído, então sim, ela é. Agora, a frutose, que é um outro açúcar comum, não tem aldeído, tem uma carbonila entre carbonos. Portanto, ela é uma cetose. Indo um pouquinho mais a fundo, coisa que o Enem ainda não cobrou, e as provas também não, na prática, essas moléculas elas acabam ficando muito tensionadas, porque elas são extensas, né? E elas têm um monte de OHs. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha aqui pro quadro, olha só que legal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma molécula grande. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Não, essa aqui pode ser. Deixa eu ver se é... Ó, isso é uma molécula, tá vendo? Assim, ó. O que acontece? Acho que essa aqui não se mexe. Deixa eu ver se essa aqui se mexe. Essa se mexe. Vocês estão vendo ela se mexer? Ó, parece uma minhoca, não parece? Então, conforme a temperatura vai aumentando, esses átomos se mexem mais. Conforme as interações vão acontecendo, se mexem mais. Então, a glicose é tipo isso aqui, ó. O que vai acontecendo? Tem momentos em que elas não ficam bem abertinhas, elas acabam se dobrando. E quando elas se dobram, elas formam ciclos. A gente chama de ciclização dos açúcares.
É uma coisa que não cobraram ainda, tá? Mas eu acho legal assim que vocês tenham ideia. E não precisa mirabolar muito. É só lembrar que a glicose forma um hexágono e a frutose forma um pentágono. Então, se o Enem te der uma questão gigante com um desenho absurdo e vai te perguntar assim, ó, marque quais são os açúcares que tem ali nessa molécula. Os que são hexágonos são glicoses e os que são pentágonos são frutoses. Mas, de novo, pessoal, eles vão informar isso para vocês também. Eles vão dizer para ti que a glicose é o hexagonal e a frutose é o pentagonal. Então, tu só vai precisar olhar e ver quantos hexágonos tem e quantos pentágonos tem. Pronto, só isso. Mas é legal que vocês entendam que formam essas estruturas cíclicas porque são moléculas extensas, né? E que acabam se dobrando com a interação com o meio. Então isso é interessante. E pessoal, também, óbvio, esses açúcares, eles não são únicos, existem outros açúcares que podem gerá-los. Por exemplo, os disacarídeos, que são duas moléculas de monossacarídeos, né? Ó, por exemplo, a sacarose, que é uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Tá vendo a sacarose aqui? Vocês conseguem enxergar que é um hexágono e um pentágono direitinho? Que eu acabei de te dizer. Essa é a sacarose. Então, quando você quebra a sacarose, você tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Tudo bem? Outro disacarídeo clássico, a maltose, que são duas moléculas de glicose. Lembrando que se isso cair, vai fazer parte da biologia. Na biologia que se dá mais profundidade para essas construções. Na química o pessoal se atém apenas à identificação da função orgânica. Então, sacarose é glicose mais frutose. A maltose é, glicose mais glicose. E a lactose é glicose mais galactose. Essas são as construções dos disacarídeos. E os polissacarídeos, que são as moléculas gigantescas, como o amido, como a celulose, a quitina, que é um clássico na biologia também, constrói várias partes dos bichinhos, né? E também, sem dúvida, né, pessoal, o glicogênio, que num contexto mais biológico eles vão te perguntar assim, glicogênio tem que origem? Vocês lembram dessa? Animal, não é? Amido tem que origem? Vegetal, tudo bem? E assim por diante. Celulose também é de origem vegetal. Os polissacarídeos, vou colocar aqui para vocês as fórmulas. Fórmulas dos monossacarídeos. C6H12O6. Fórmula dos disacarídeos. C12H22O11. E a fórmula dos polissacarídeos, como são moléculas gigantescas, são polímeros, C6H10O5. Estes são os polissacarídeos. Tem que saber disso? Não. Mas não tem que saber de nada, então? Sim, que são poliálcoois e podem ser aldeídos ou cetonas. Isso sim. Então isso aqui é um monossacarídeo, esse é um disacarídeo e esse é um polissacarídeo. Dessa forma. Ok? Então, açúcares, queridos. Não são difíceis, são poliálcoois, lembrando que é dos açúcares que nós extraímos o álcool mais popular e comum que existe, que é o álcool etílico, ok? E, para a gente encerrar, então, só temos mais aqui, dois slidezinhos, que são, enfim, slides que é bem improvável que vocês encontrem na prova do Enem. Nunca caiu como plástico, efetivamente. Quando cai algo sobre plástico, eles mencionam ou algo biológico sobre bactérias anaeróbicas que decompõem, e por que a tartaruguinha não pode comer o plástico e tal, porque o plástico, né, ela não tem enzimas para decompor o plástico. Então é uma questão muito mais de meio ambiente, não de química, mas a questão dos polímeros. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os polímeros, que é algo bem simples. O que são polímeros? Polímeros são moléculas gigantescas, moléculas enormes mesmo. E eles podem ter dois tipos apenas, só dois tipos. Nós chamamos de polímeros, que no livrinho está na página 141. Se vocês puderem pegar ali para mim, te agradeço bastante. Ok? Página 141. Existem apenas dois tipos de polímeros.
os polímeros de ligação dupla, esses aqui, e os polímeros que são formados por poliésteres, poliamidas, que são um pouquinho mais complexos. Os polímeros mais populares são os polímeros de ligação dupla, derivados todos desse composto chamado eteno, ou popularmente etileno, dessa maneira, ok? O eteno ou etileno é uma molécula bem pequenininha, de ligação dupla, que quando começa a... Pode bater, não tem problema. Quando começa a colidir com outras moléculas, acaba rompendo a ligação π e formando várias e várias, né, repetições da mesma parte. Que difícil essa tua explicação. Imaginem vários e vários etenos dentro de um sistema. Imaginem um batendo no outro. Quando eles batem no outro, essa colisão é forte o suficiente para que a ligação π entre os carbonos se rompa e formem-se uma ligação sigma, né? E as moléculas acabem se encadeando. Ah, não entendi. Imagina você dirigindo, e aí você quer se aventurar, você vai para a freeway. E a freeway está lotada e é uma via rápida, onde os carros estão andando rapidamente. Imagina você, num momento súbito, resolve o que deve ser esse pedal aqui do meio. Eu vou testar. E aí você senta o pezão nele. Subitamente, quando você pisa no freio, todos os carros que estão atrás de você fazem o quê? Eles acabam engavetando, né? A gente chama de engavetamento, não é? É quando vários carros que estão atrás batem nos outros. Isso é uma polimerização. É quando uma molequinha colide com a outra, todas elas estão muito agitadas, aí uma bate na outra e elas acabam formando moléculas maiores. Maiores, 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 e esse gás se transforma numa sacola, literalmente. Então, esse é o polietileno, e ele é o polímero mais popular que existe na química, porque dele a gente produz, por exemplo, o PVC, que é o policloreto de vinila. Produzimos o Teflon, que é flon de flúor, etileno com flúor, e o poliestireno, que é o isopor. Isopor. Aliás, na página de número 141, vocês têm todos estes. Eu queria que vocês, por favor, marcassem para mim, assim como eu vou marcar aqui para ti, estes 4 polímerozinhos derivados do etileno, que são muito importantes. Então façamos assim na página de número 141, por favor. Aqui. Pronto. Ó, vocês têm aqui nessa tabelinha, tá vendo? Todos os polímeros importantes. Quais são os importantes que eu tenho que, pelo menos, ter ideia? O polietileno. O que vai cair na prova sobre isso? Muito provavelmente nada, né? Porque eles não cobram polímeros no Enem, efetivamente. Tá, mas então o que eu preciso saber sobre o etileno? O que nós já vimos em hidrocarbonetos. O etileno é o composto que origina os plásticos mais comuns que nós temos no dia a dia. Sacolas plásticas, brinquedos, sacos, que são formados por polietileno, esse compostozinho, né, derivado desse monômero. O que é monômero? Não entendi muito bem. Monômero é a menor parte do polímero. Poli, vários, meros partes. Essa parte que se repete várias e várias vezes, a gente chama de monômero. Então observem que você tem CH2 e CH2. CH2 e CH2 N vezes. Eu não sei o que é o N. Nitrogênio? Não. O N é de muitas vezes. É que isso aqui acontece N vezes. 1000, 2000, 3000, e a molécula vai ficando gigantesca. E ela acaba ficando sólida no formato de uma sacolinha, de um filme plástico e assim por diante. Os únicos que são efetivamente interessantes são estes aqui, ó. Ó, o etileno, peço para vocês marcarem, que é o mais importante. O teflon, que é o, né, que tem nas frigideiras, que não gruda justamente nada nele, então é ótimo para lavar a louça, maravilhoso. Entretanto, se você passar ali a parte áspera, um bombril na panela,
enfim, o dono da frigideira vai ter um AVC, vai enlouquecer. Então fica a dica, se você nunca mais quiser lavar uma louça na vida, você pega aquela frigideira do seu pai, de sua mãe, que gosta muito, ela gosta muito mais do que alguns membros da família de vocês, e aí você pega o Bombril, passa assim na frente dele, assim, posso lavar? Ele nunca mais vai deixar você lavar a louça. Então fica a sugestão para tu te libertar das amarras opressoras da louça. E o isopor também, que é um interessante, né? Que ele é derivado do etileno, só que ele tem aqui um aromáticozinho, ele se chama poliestireno. O nome comercial é isopor. Isopor é uma marca, se choquem, né? É uma coisa que a gente não está esperando. Isopor é uma marquinha, então ele é derivado do etileno também, só que é o etileno com um fenil embaixo, ao invés do hidrogênio, formando o estireno, que também é um nome vulgar, que é a base do isopor. Então, eu não entendi nada que tu falou. Sacolas plásticas, panelas de teflon e isopor, todos vêm da mesma base. E essa base é o etileno. Ele é um composto de ligação dupla que acaba formando uma molécula muito grande quando ele colide várias vezes consigo mesmo e gera esses polímeros que são comuns. O outro polímero que é interessante, pessoal, e o último também, são os chamados de polímeros de condensação, que são esses daqui, ó. São só dois que valem a pena a gente saber. A diferença entre os polímeros de adição e de condensação é que os polímeros de adição são polímeros que vêm do eteno, que é um composto que tem ligação dupla entre os carbonos. Então a colisão entre os compostos de dupla quebra-se a dupla e formam-se ligações simples numerosas. Agora, a polimerização por condensação é uma polimerização que forma outras funções orgânicas, como, por exemplo, os ésteres e as amidas. E o único destes aqui que realmente vocês precisam levar para a prova é o poliéster chamado PET. Eu até vou te ensinar um jeito de colar na prova. Ó, a garrafa PET, que é essa garrafinha aqui, ela tem esse nome, ó, PET. E ela é um poliéster. Poliéster. Tá aqui o PET, ó. Mas eu não estou entendendo o que o Enem pode me cobrar sobre isso. Primeiro, ele vai te explicar o que é o PET. Segundo, ele vai te dar a estrutura do PET. E terceiro, ele vai perguntar, como já perguntou, qual é a função orgânica presente no PET. Como é que eu vou saber? Oxigênio ligado a carbonila. Como é que é o nome dessa função orgânica aqui, queridos? Éster. O PET é um poliéster. E aí fica uma dica. Se você quiser colar na prova, você vai pegar a sua garrafa sem rótulo e você vai olhar embaixo dela. Ah, e as garrafas são feitas de polietileno. Se na garrafa tiver escrito assim, ó, polietileno, embalagem reciclável. Pô, essa garrafa é vagabunda. Não comprem essa, Naturale. Alguém tem uma outra aí? Essa aqui é melhor. Olha embaixo, João. Mas essa é Naturale também? Não. Essa aí é boa. Tá escrito ali? E não tem rótulo. Então você pode colar da sua própria garrafa plástica. PET é polietileno tereftalato. Não é um éster. Não é o mesmo polímero de uma sacola plástica. Então se eles perguntarem para vocês, as sacolas plásticas são feitas do mesmo polímero que as garrafas plásticas. Não. Sacola plástica é polietileno. O símbolo do polietileno, aliás, é PE. As garrafas plásticas é PET, PET. É só colar da própria garrafa. Ela é um poliéster. O etileno aqui, queridos, deixa eu trocar aqui o slide. Ó, o etileno, o símbolo dele é PE só, porque ele vem do petróleo, ele é obtido a partir do gás eteno, PE, faz coisas mais simplesinhas, sacos plásticos, filmes plásticos. As garrafas plásticas são poliésteres. E uma dica também que eu gosto de dar para os alunos, que quando você estiver na prova e estiver um pouco confuso quanto a isso, chama o fiscal. Mostra para o fiscal assim, fiscal, olha por favor a minha etiqueta aqui. E como assim? Olha a tua etiqueta, olha a minha aqui. Tu consegue olhar aí? Eu sacaneei a Vicky, né? A minha etiqueta. Mas ela tá muito lá embaixo. Deixa eu ver se tem uma outra etiqueta. Olhem as etiquetas de vocês, pessoal.
Né? Deixa que eu olhe a minha. Achei. Tá vendo a minha etiqueta aqui? Ó, aqui tá escrito 100% algodão, né? Dá uma olhada na de vocês, tá tudo 100% algodão. Algodão é celulose. Vai ser uma cena patética, né? Vocês olhando, o fiscal olhando vocês. Tem gente que já se ouve, na dúvida, ali no desespero, eu vou tirar a camisa. Tirar a camisa, eu vou olhar ali, não, eu vou colar, eu posso, né? Afinal, ninguém me proibiu. Me proibiram de usar lapiseira, camisa eu posso usar, não é? Alguém achou na etiqueta poliéster? Deve ter aí. Olhem para vocês verem. Poliamida é de nylon, então, né? Tua camiseta é de nylon. Porque, ó, a camiseta da Suela é nossa modelo, tá modelando, é isso aqui, ó. A camiseta da Suela é isso aqui, é a poliamida, é o outro polímero que eu quero mostrar para vocês. Agora, se vocês forem, por exemplo, com a camisa de time, a camisa de time, que é aquele tecido um pouquinho diferente, se chama poliéster. Então, o PET é o mesmo material que as camisetas de time, ou qualquer camiseta que tenha escrito tantos por cento de poliéster. Porque o PET é um poliéster. É um polímero gigantesco por condensação. E o outro polímero gigantesco por condensação é o nylon, feito por um ácido e uma amina. Não precisa também fazer a fórmula do nylon, porque se eles te derem nylon, eles vão mostrar para vocês ali a função orgânica do nylon. E a função orgânica do nylon é? Carbonila ligado ao nitrogênio. Não é amina, é uma outra. Como é que a gente... Amida, muito bem. Aí eles vão te dar a funçãozinha, vão te dar a molécula da amida para vocês responderem. Então, como eu falei para vocês, queridos, ó, os de condensação formam poliamidas e poliésteres. Só isso. Então, a própria prova vai dar para ti essas moléculas e vai te perguntar quais são as funções orgânicas que elas possuem. Tudo bem? Então, em suma, por que eu deixei essa aula para agora? Porque é uma aula que na prova se traduz só com identificação de função. Eu trouxe alguns aspectos mais biológicos, mais práticos, de meio ambiente, apenas para dar uma enriquecida nisso. Mas assim, ó, respira fundo. Lembra que na questão de orgânica, que vocês devem fazer primeiro quando forem fazer química, vai ter coisa muito fácil, se apeguem a isso. Se tiver difícil, deixa a questão, vai para outra, volta e faz de novo. Porque tem alguma coisa que tu deixou passar, alguma coisa simples. Lê com muita atenção, marca as palavras-chave, vejam o que eles querem que vocês façam, porque as questões de orgânica elas têm uma premissa no Enem, que é a premissa da construção. Eles te dão dicas para você construir uma molécula e você vai marcá-la abaixo. Lembrem também que o professor estará na PUC, prédio 11, sala 301. Se alguém estiver lá, por favor, faço questão de passar cola para vocês. Eu faço questão, uma questão moral para mim, tudo bem? Respirem fundo de novo, deem uma olhadinha na revisão que o professor fez, só olhem ela. E agora sim, pessoal, tá todo mundo muito cansado. Então não é o momento de se cansar mais, entende? Sábado é o teu day off, assim, entendeu? Respira, faz alguma coisa, olha as revisões que os professores passaram para vocês com calma, só dá aquela última revisadinha, não vai gastar muito tempo, só vai ficar olhando a gente falar para vocês. Então não busquem matérias que não ficaram compreendidas, porque elas não são interessantes nesse momento. O Enem traz 15 a 18 questões de química no máximo, então se você se matar estudando, sei lá, Ka, Kb, não vai cair provavelmente com profundidade, só com coisas simples, e isso vai ser uma perda de tempo irreparável nesse momento. Então é muito mais interessante que vocês descansem e confiem de que todo esse investimento que vocês fizeram até hoje, num belíssimo bem durável chamado conhecimento, tem retorno. E vai ter, vocês vão ver no domingo. Certo? Então, uma ótima prova para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Me chamem, não interessa a hora, né? Pode me incomodar lá, me manda uma mensagem no grupo, no Face, ali o professor responde o mais rápido possível, nem que seja para passar uma oração para vocês, né? O professor faz uma oração para ti, para tu ir tranquilo para a prova. Tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente com os resultados de vocês. Tá? Lembrem que a prova desse domingo é a prova que dá mais ponto. Já passou a redação, o tema foi horrível para todo mundo, então não deprime, né? Tu não é uma ilha, todo mundo sofreu para escrever sobre aquele tema, então é óbvio que isso vai repercutir bastante nas médias. E como vocês são alunos muito mais bem preparados, tenho certeza que vocês não vão se prejudicar, tá? Então fiquem bem tranquilos, ótima prova para vocês e qualquer dúvida, qualquer problema, o professor está à disposição, é só me chamar, certo? Então, tchau, tchau, e nós nos vemos no domingo. Evitem...